Fala galera, mais uma matéria especial aqui para vocês no Raio X Garage. Eu, Pedro Rodrigo, hoje com o nosso piloto High Speed Ricardo Hag aqui, piloto da Fórmula 1600. E ó, vou falar para você, ainda pode ser campeão da 1600 Light esse ano, então vai ser bem legal esse final de ano para você, né? Sem dúvida. Bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, sempre um prazer. Final de ano promete fortes emoções, né? Eu tô na disputa forte aí pelo campeonato, bem preparado, carro bem acertado pelo Marli e por toda a equipe. Me sinto bem fisicamente, mentalmente, então, poxa, vamos para a última etapa com tudo e tentar buscar esse caneco. Tá vendo? Esse final de semana já é a última etapa aí do Campeonato Paulista e ele tá na decisão aí do título da categoria Light em disputa com o Igor Costa e valendo pontuação dobrada nas duas etapas. Então tem muito ponto em jogo, com descartes estão empatados, então vamos para as cabeças, né? Vai ser bem isso esse final de semana. O ano todo eu e o Igor, a gente andou bastante próximos, uma eu levei vantagem, a outra ele, então o título vai estar em boas mãos independente de com quem ficar. Mas que eu vou fazer minha parte para que fique comigo, isso eu vou. Isso é o melhor. Mas, mudando um pouco de assunto, falar mais, daqui a pouco a gente vai falar mais de esporte, mas vamos falar da tua parte profissional, né? Que você está fazendo algumas palestras. Sim. No teu meio. Explica um pouco com o que você trabalha e aí o que é essas palestras, para esse pessoal entender. Legal. Eu trabalho numa consultoria multinacional, Page Group, especializada em recrutamento e seleção de profissionais, em todos os níveis. A gente recruta do estagiário ao presidente, organizado por unidades de negócio. Estou na empresa há 11 anos, então praticamente construir a minha trajetória profissional aqui. E ao longo da caminhada eu comecei a ver muita relação com os desafios que eu tenho no mercado corporativo e os desafios que eu encontro na pista. No sentido amplo da palavra, disciplina, planejamento, resiliência, sonhar grande, traçar metas, ir atrás dos teus sonhos. E aí a palestra ela é uma reflexão, porque por coincidência ou não, eu tenho 15 anos de carreira profissional e 15 anos de carreira na pista, né? Entre idas e vindas e tal. Então a hora que eu boto as duas histórias em sobreposição, tem bastante coisa legal aí para compartilhar. Isso é bom, e isso você acaba passando essa vivência, que eu vi várias palestras, vi várias fotos no Face, e aí você vai, faz essa palestra nas empresas e conta. E como é que faz para alguém que quer uma palestra dessa, para você ir lá fazer? Como é que faz para... A gente, enfim, o contato é super fácil, rede social, ou no meu Instagram, que é Hag34, ou no Facebook, Ricardo Hag, ou no LinkedIn, que também é Ricardo Hag, da Page Group. Tem meus contatos lá, basta mandar um e-mail, a gente começa a conversa. Tem sido uma experiência muito legal. Claro, compartilhar a história é sempre muito bem-vinda, reviver e relembrar. Tem um lado muito bacana que o automobilismo não é conhecido por todos, né? Então é um tema que provoca curiosidade, é um tema extremamente excitante, assim como a carreira profissional. Então tem sido um super laboratório. A cada palestra que eu dou, eu colho inputs e aprendizados, então tem sido um trabalho de construção, não digo nem a 4 nem a 8, mas há muitas mãos. Então está sendo um projeto muito legal. E chegando no final do ano, o que temos para 2018? Vale falar que vai ser papai em 2018, quase nos abandonou esse ano, mas ficou uma corrida, a aposentadoria dele durou uma corrida, foi a mais rápida que eu já vi. Não foi mais rápido porque é do Massinha, né? O Massinha nem parou, né? Mas conta um pouco do que vai ser 2018 para você, profissionalmente, no automobilismo, vai continuar no 1600, vai mudar de categoria. Vimos que teve treino aí muito bom lá na Sprint Race. Sprint Race com um carro novo aí ficou muito legal, por sinal. Sensacional, ficou mesmo. Invertendo a ordem da resposta, acho que vale a pena destacar, né? O Thiago faz um trabalho com a Sprint, é fantástico o trabalho que ele faz, o carro novo ficou lindíssimo. É uma categoria que não é boa ter para o automobilismo brasileiro, é mandatório ter Sprint para a sequência do nosso automobilismo. Tive em Curitiba, fiz uma corrida com eles esse ano, fui a Curitiba conhecer a equipe e, puxa, só tem elogios a falar do carro, da parte técnica. E agora internacional, né? Exatamente, etapa internacional, sem contar do prazer de guiar, né? Porque
O carro é um canhão. Quem não experimentou, vale a pena experimentar. Que muita gente vê que é nosso programa, vê a cara de um Clio, mas não é um Clio, aquilo é um protótipo, é um carro totalmente desenvolvido para pista, ele nunca foi feito para rua. Ele foi baseado nos antigos Megane, Super Megane, que era uma categoria que ia ter junto com a Fórmula Renault, na Renault Speed, né? Speed Show. E acabou ficando esse carro e eles fizeram a categoria. Primeiro com os motores 2.0, 2.0 turbo e agora como Sprint V6. Veio como V6, que ficou muito legal e muito rápido. Muito rápido e o carro tem uma confiabilidade muito grande, né? Eu dei esse retorno para o Thiago, é um carro muito rápido de velocidade final, muito rápido de contorno de curva, porque ele tem muito chão. Mas foi o carro que eu sentei e me senti muito à vontade, porque o carro te passa uma sensação de segurança e de competitiva ao extremo, muito excitante, mas um pacote muito seguro. Né? Na etapa de São Paulo, tinha tido a 4ª quebra de homocinética. O Thiago mandou recolher tudo, troca o fornecedor, não troca as peças, troca o fornecedor. Então isso dá uma credibilidade para a categoria muito boa. Além da competitividade, você vê 7 pilotos chegando na briga pelo título. Mas e aí olhando assim a minha visão para o automobilismo, quando eu vejo caras como o Thiago Marques, como eu vejo caras como o Renato Marlia, que levam o esporte a motor de uma forma profissional, eu fico como amante do esporte muito realizado, porque eu acredito muito nisso, né? E de novo a minha palestra ela tem mais ou menos como é que eu levo o que eu aprendi para o mercado corporativo para o esporte a motor, né? E o Thiago é um executivo que trabalha no mercado a motor, o Marlia também, então são caras muito competentes. E com relação à minha aposentadoria, a hora que eu soube que ia ser papai, eu achei que era fim do caminho. Durou 15 dias porque tanto eu quanto a minha família, minha esposa Manuela, a gente sabe que eu não me reconheço fora da pista. Então ela foi a minha principal apoiadora, na verdade ela sempre foi contra a minha parada, mas eu achei que era hora de focar na família, enfim. Mas depois logo eu me dei conta de que eu amo isso e que para ser um bom executivo, para ser um bom pai, para ser um bom marido, a gente tem que estar feliz em todos os... Você tem que estar realizado, exatamente. A verdade é essa. Então durou 15 dias aí, mas já estou de volta e agora de uma forma um pouco mais definitiva. E o ano que vem, qual que é o caminho para o ano que vem? Piloto é sempre assim, né? Vai chegando no final do ano, a gente passa tudo na cabeça, né? Por felicidade surgiram algumas oportunidades. Eu andei na Mercedes-Benz Challenge esse ano que passou, eu andei na Sprint Race, eu tive uma boa experiência com Fórmula, chego no final do primeiro ano disputando o título. Pensando no próximo passo, e kart, né? A vida inteira andei de kart, sou apaixonado pelo kart. Estava andando semana passada de shifter que eu vi lá também. Ando de shifter na Copa Aldeia. Esse final de semana eu vou correr o Paulista Light na F4 também, na Aldeia da Serra. O kartismo, ele me estimula muito, ele me traz um contato com a pista, ele me exige muito fisicamente, então eu tenho que estar muito bem preparado fisicamente para ter performance. Então é um pacote completo. Eu estou muito inclinado a focar no kart ano que vem. E talvez daqui até o final da carreira por duas razões. Uma, por tudo que eu falei em termos de realização esportiva que o kart me proporciona, a paixão que eu tenho pelo esporte, o desafio técnico, físico e por aí vai. O nível da competição é muito forte, vocês conhecem. Mas por outro lado eu gostaria de contribuir para o esporte que eu tanto amo, de uma forma, seja através de uma escola de pilotagem para jovens talentos, seja através de ingressar profissionais ou pessoas que, como eu, nunca tiveram contato com automobilismo no início da vida, iniciar no kartismo. Então eu queria não só competir, buscar resultado, mas também retribuir para o esporte ou deixar algum tipo de legado. Eu acho que o kartismo é um ambiente favorável para isso. Isso, né? Chega muito em pauta, que agora temos uma categoria nova dentro da Porsche, na própria Porsche, descobrindo novos talentos aí, então acho bem legal você ter essa escada em várias categorias. Aqui é um pouco do papel da Sprint também, né? Formação. E o que eu tenho me deparado nas palestras que eu tenho feito, muita gente me procura e fala: Hag, puxa, sempre amei automobilismo, mas como faz para andar? E na verdade é mais fácil ou mais barato do que as pessoas pensam. Então, puxa, eu poder ser um canal de conexão de quem ama o esporte e com quem pratica o esporte, puxa, vai ser um privilégio. Então eu queria dar um passo além nesse sentido. E você mesmo falou de toda a tua preparação. Conta um pouco como é que funciona a preparação tanto na Pilotec, que você faz parte do time Pilotec, como também a tua parte de preparação na academia. O que você tem que fazer, porque
acorda 6 horas da manhã, tem que pegar trânsito, tem que fazer um monte de coisa, tem que treinar, tem que ir pro kart, e ano que vem tem que buscar a criança na escola, vai começar... Então, como é que faz com a saúde nessa hora? Preparação física, disciplina para tudo é fundamental, e a preparação física é muito importante, né? Porque a energia vem da boa saúde, né? Sempre treinei, fui tenista quase profissional quando era adolescente, fui triatleta durante um tempo, então o esporte sempre fez parte da minha vida. Treinar muito e treinar todos os dias não é um sacrifício, é um prazer. E aí eu tenho 2 treinos, né? Na Pilotec, é um trabalho fantástico que eles fazem, num treinamento psicofísico, que é um treinamento que vai além da preparação física, né? É uma preparação mental, é uma organização mental, é busca para o resultado, evolução, performance. Então é um pacote pouco explorado, no Brasil ninguém faz isso, a não ser eles. Mundo afora tem 1 ou 2 empresas de renome, assim como a Pilotec, que fazem um bom trabalho, no automobilismo europeu ou americano. Então tem todo esse lado. Então, psicofísico e simulação Pilotec. Simulação, o Mike é um super coach. A realidade do simulador é incrível, vale a pena destacar. E o dele não tem nem os aparatos de tecnologia, de mexer nada, mas só a sensação. A sensação. O que me ajudou muito na sprint, e eu tive um final de semana satisfatório com a sprint, primeiro contato com o carro foi a simulação. O que talvez quem não viu as fotos e o resultado não sabe é que eu tinha dado umas 300 voltas de sprint no Velocitar no simulador. Então a hora que tu senta no carro, sai do box, não foi a primeira volta. Tem uma coisa melhor, né? Que se bater não machuca não dá prejuízo. Então saindo do box não era a minha primeira volta na sprint, na verdade era 301, né? Lógico. Enfim, numa evolução constante. E o outro lado, então esse é um lado, né? O outro lado é a parte física no sentido literal da palavra. Eu treino na Companhia Atlética aqui do lado do escritório, é uma academia que eu frequento já há 10 anos. Treino com uma personal que eu chamo ela de Carrasquinha, vocês vão conhecer ela daqui a um pouco, uma profissional extremamente competente. Ela é delicada na aparência, mas ela é carrasca na cobrança. E aí a parte física eu treino perto do escritório, aqui do lado do escritório, porque facilita a rotina, como tu bem falou. Então, tem que estar na ponta dos cascos. Ter performance no automobilismo ou no trabalho, enfim, é uma série de pilares que tem que estar bem equilibrados para tudo dar certo, né? Isso é bem legal. É bom saber que você se preocupa com o futuro do automobilismo. Então, perguntar para você o que você acha da história das 2 privatizações, vendas, tanto de Brasília, que já está quase sancionado para fazer a venda para a construção de um condomínio, e São Paulo passando pelo mesmo problema. Hoje já temos uma proposta de uma construtora para ser feito um condomínio, lá um super condomínio para 100 mil pessoas. O que você acha disso? É difícil não olhar com o olhar de quem ama o esporte, né? Se a gente olhar o histórico do automobilismo no Brasil, a gente formou muitos pilotos, a começar, enfim, tem Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Rubens, Ayrton, tem tantos, né? O próprio Massa, e por aí vai, tirando os da Stock Car, que tem 20 caras lá que são primeiro nível, mais formação de base. Quer dizer, o Brasil sempre formou ótimos pilotos em todos os níveis. A gente vem sofrendo com a perda dos autódromos, então hoje em dia fazer corrida não é mais tão simples. A gente perdeu alguns, Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Brasília, Curitiba, teve esse ano uma conversa nesse sentido. E aí quando a gente pensa no templo do automobilismo mundial, não é nem o templo do automobilismo nacional, o templo do automobilismo mundial, dá um aperto no coração imaginar que a gente não vai ter mais aquela praça, né? Torço para que não, torço para que as corridas continuem acontecendo. Interlagos, eu acho que se a gente fizer a conta do quanto o autódromo gera de renda e o quanto o autódromo impacta socialmente na vida, não só de pilotos, mas principalmente de equipes e preparadores que vivem daquilo. E aí não podemos nem falar só isso, tem que falar também, acho que da comunidade em volta, porque lembrar que o autódromo é um parque para ser usado para andar de bicicleta, sim. Fazer toda a parte física e esportiva. Corridas e tudo mais. Enfim, o Brasil está num momento crítico, né, em termos econômicos. Eu acho que esse ano foi um pouco melhor do que o passado, mas tem muita turbulência acontecendo. E o esporte a motor sente isso diretamente, né, porque é um esporte que vive de patrocínio, vive de incentivos, e aí qualquer incerteza nesse meio acaba prejudicando. E aí esse ano não temos piloto de Fórmula 1 brasileiro. Até o momento. Podemos virar esse jogo em breve. Tomara que sim.
Tô na torcida, Ainda temos 2 vagas em aberto na Fórmula 1 e uma dessas vagas tem um brasileiro ali passando cercando. Eu tô na torcida para que sim, e eu tenho certeza que os organizadores do evento da Fórmula 1 também, porque o mercado brasileiro é um mercado extremamente relevante, né? Então, não podia ter deixado chegar a esse ponto. A falta das categorias de base no Brasil hoje, categorias de base que eu falo, como a gente tinha a Fórmula Júnior, você tinha categorias que você tinha escada para subir, a Fórmula Ford, hoje você não tem. O que você tem são pessoas que amam o automobilismo, que fizeram tanto a Fórmula V quanto a Fórmula 1600, e para tentar salvar alguma coisa, mas mesmo assim ainda é muito difícil, né? E se a gente olhar a carreira no turismo no Brasil, é uma carreira que tá bem desenvolvida, né? Quer dizer, a gente tem categorias excelentes, a própria Sprint Race, na sequência o evento da Stock Car com brasileiro de turismo, brasileiro de marcas, Stock Car, Porsche Cup, Mercedes-Benz Challenge. Eu acho que em turismo a gente tem a gente está bem servido, né? Mas em termos de desenvolvimento de carreira de fórmula, aí isso é uma coisa que tem que ser muito bem planejada para 2020 em diante, porque senão a gente não vai ter nem na Fórmula E, que vale ressaltar que o último campeão é brasileiro, né? Exatamente. Fórmula E é um super case. O mundo mudou em todos os aspectos, né? Então, tecnologia entrou, energias renováveis entraram. Então, a Fórmula E, ela trouxe para o esporte a motor uma coisa nova, um motor diferente. Eu acho... Eu sou um cara que eu não posso falar porque eu sou desde 2009, quando foi anunciado, e eu vi o carro que na época eles pegaram um Fórmula Renault e botaram um motor elétrico só para fazer as apresentações. E na época era muito falado, mas não tem barulho. Daí fizeram até teste de botar o som no autódromo, tudo. Mas a ideia eu acho que não é nem essa. Tem aquele barulho da Falcon Millennium, que é uma coisa totalmente diferente do que... E rápido. Porque os caras são muito rápidos lá. É super campeonato, super evento e tá total alinhado com o rumo que o mundo tá tomando, né? Então... Tanto ele quanto a WEC, nesse desenvolvimento de renováveis, de motores híbridos e tudo mais, que é o grande futuro aí de tudo. Ricardo, vai um Feliz Natal, feliz Ano Novo aí de 2018. Não fique só no kart, queremos você no automobilismo, que eu acho que tem tanta categoria legal que dá para ser trabalhada. E já que você quer ajudar o automobilismo, depois a gente vai bater um papo, que tem bastante coisa legal para vir aí nos próximos anos. Legal. Galera, torçam pro Ricardo, tá aparecendo aí todas as redes sociais dele, o Instagram, que é o Ricardo Hag 34, né? Aí. E temos o Ricardo Hag no Facebook. Siga, curta a fanpage dele, saiba mais da história dele. Ele que é um piloto do Rio Grande do Sul, que veio desbravar São Paulo, tanto profissionalmente como na sua paixão pela velocidade. Então, parabéns aí por ser pai, e que o 2018 cheio de felicidades para você. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns vocês pelo ano, viu? Eu sempre falo para vocês e não canso de repetir. O trabalho que vocês fazem me deixa empolgado. Quer dizer, pessoas que investem, trabalham sério e nos dão espaço aí para a gente se conectar com outras pessoas que também amam o esporte é louvável. Parabéns. Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. Tá vendo, galera? Vamos voltar aí pro estúdio. Tem mais coisa ainda hoje. Vamos aí. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre meu cavalo. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me. L200 Triton Sport, tradição e tecnologia. Andou, comprou.